Você provavelmente já ouviu que os deuses gregos eram figuras nobres, esculpidas em mármore branco e perfeição, passando a eternidade em contemplação filosófica. Mas isso não é bem verdade. A verdade é que eles eram essencialmente a primeira, e talvez a mais caótica, família disfuncional da história, com o pequeno detalhe de terem superpoderes e um universo inteiro como seu playground particular. Pense neles menos como sábios e mais como estrelas de reality show, com poderes de destruição em massa. Acha que seu escritório é cheio de fofoca e drama? Imagine um escritório onde o gerente de RH pode te transformar em uma vaca. Será que você sobreviveria um único dia aqui? Então já se inscreve agora, deixa o like e comenta de onde você me assiste e que horas são aí. Isso é o que mantém esse canal vivo e cheio de histórias para te embalar até o sono. Agora, respire fundo, ajeite-se onde está e se prepare, porque a jornada desta noite já vai começar. Você dá o primeiro passo e o chão não é nuvem, é mármore. Mas um mármore que parece vivo, vibrando com uma energia que faz os pelos da sua nuca se arrepiarem. Você está no Olimpo, a sede divina, e ela parece menos um paraíso etéreo e mais o centro de Manhattan, misturado com um palácio da Renascença sob o efeito de substâncias duvidosas. O ar é rarefeito, mas não de um jeito que dificulta a respiração. É rarefeito porque parece limpo demais, quase artificial, exceto pelo cheiro de ozônio de um trovão recente e um toque distante de jasmim e churrasco. Você decide não perguntar sobre o churrasco ainda. Você está na entrada principal, um átrio tão vasto que poderia conter 3 ou 4 catedrais góticas, e mesmo assim pareceria apertado. Não há teto, apenas um céu rodopiante que muda de cor a cada poucos minutos, de um azul egeu perfeito para um roxo tempestuoso que reflete o humor do chefe. E falando em chefe, você ouve um estrondo distante, seguido por um grito feminino abafado e o som inconfundível de algo caro quebrando. Aparentemente, a reunião da manhã sobre o orçamento de raios está acontecendo. Você avança, tentando parecer que pertence a este lugar. Ninguém lhe deu um crachá de visitante. O lugar está fervilhando. Ninfas e sátiros, vestidos com o que parece ser uma mistura de togas de seda e uniformes de mensageiro, correm por toda parte, carregando rolos de papiro, bandejas de ambrosia, que parece suspeitamente com torradas douradas brilhantes, e taças fumegantes de néctar. Pense no néctar como o café expresso dos deuses, só que 1000 vezes mais potente e com gosto de pôr do sol. Você vê um sátiro tomar um gole rápido demais, seus olhos revirarem e ele começar a recitar poesia épica involuntariamente antes de sair correndo para uma entrega no templo de Apolo. A arquitetura é um pesadelo logístico. Colunas de mármore branco dourado se erguem a alturas impossíveis, sustentando, nada, aparentemente. Elas apenas sobem até desaparecerem no céu giratório. Escadarias flutuam sem apoio visível e fontes jorram vinho ou azeite, dependendo do dia da semana. Você nota que hoje é dia do azeite, o que torna o chão um pouco escorregadio. Enquanto você desvia de uma fonte, quase colide com uma figura alta, com pele dourada e uma expressão de tédio infinito. É Apolo, o deus do sol, da música e, aparentemente, de fones de ouvido divinos. Ele está murmurando sobre como as musas simplesmente não entendem sua nova direção musical e nem olha para você. Ele é seguido por um grupo de assistentes, as musas, que parecem exaustas e estão anotando furiosamente em seus pergaminhos. Você continua andando, tentando encontrar o escritório de orientação para novos. O que quer que você seja. Você não é um deus, obviamente. Você não é um semideus, ou seus joelhos não estariam doendo dessa caminhada. Você é talvez um estagiário espiritual, ou apenas um sonhador que tomou o caminho errado.
De qualquer forma, a regra número 1 do Olimpo parece ser: não faça contato visual com ninguém mais importante que você, e todo mundo é mais importante que você. O som dominante aqui não é o de harpas, é o som de discussões, ecos. Você ouve fragmentos de conversas vindo de salões laterais. Eu disse a ele: se ele trouxer mais uma ninfa do rio para o meu templo, eu vou transformar o rio inteiro em vinagre. Esta, você adivinha, é Hera. A voz dela tem o timbre de uma taça de cristal cara prestes a estilhaçar. Mas eu preciso do tridente. Como vou fazer ondas decentes sem o tridente? É para o trabalho. Isso soa como Poseidon, com uma voz grave e ligeiramente salgada. Sim, eu sei que é afiado. É uma lança. O objetivo é ser afiada. Pare de reclamar. Essa voz é calma, fria e analítica. Atena, sem dúvida, dando um briefing de estratégia de guerra para alguém. O Olimpo não é um lugar de paz. É uma colmeia. É um centro de poder. E o poder, como você está aprendendo rapidamente, é barulhento, caótico e cheira a ozônio. Você vê um pavão com penas mais brilhantes do que qualquer coisa que você já viu na Terra, andando pelo corredor como se fosse o dono do lugar. Ele para, olha diretamente para você com uma inteligência desconcertante em seus olhos negros e solta um grito áspero. Você tem a nítida sensação de que acabou de ser relatado a algum tipo de vigilância divina. Esses, você se lembra, são os pássaros de Hera. Claro que são. O sistema de câmeras de segurança original. Finalmente você vê uma placa que diz: Administração e Assuntos Mortais. Parece promissor. Você entra em uma sala menor, que ainda assim é do tamanho de um estádio de basquete. No centro, sentada em uma mesa simples de madeira, está uma deusa que você não reconhece imediatamente. Ela não é chamativa. Ela está vestida com túnica simples, de cor cinza claro, e está olhando fixamente para uma lareira acesa no meio da sala, embora a sala esteja perfeitamente quente. Ela parece ser a única pessoa calma em todo o complexo. Você se aproxima hesitantemente. Com licença, ela se vira lentamente. Seu rosto é gentil, mas seus olhos parecem conter uma sabedoria de milênios. Você está atrasado, diz ela, com uma voz que soa como o crepitar suave do fogo. Mas todos estão, ultimamente. Eu estou procurando a orientação, você diz. Ela dá um pequeno sorriso. A orientação está em toda parte. Você está no Monte Olimpo. O trabalho aqui é ser um deus. As regras são fluidas. Ela se levanta. Eu sou Hestia. Eu cuido da lareira, do lar, do centro. A maioria se esquece de mim. Isso é bom. Significa que meu trabalho está sendo feito. Ela aponta para um corredor à sua esquerda. Se você procura o drama, é por ali. O trono de Zeus está no salão principal. Tente não ser incinerado. Se você procura trabalho, Hefesto está sempre precisando de ajuda na forja, mas cuidado com os autômatos. Se você procura problemas, Afrodite está perto da fonte de vinho. E se você procura o chefe, Zeus? Você pergunta. Não, diz Hestia, voltando-se para o fogo. O chefe de verdade, Hera. Ela está no escritório de planejamento de vinganças no segundo andar. Boa sorte. Você percebe que este lugar não é apenas um escritório. É uma série dramática de prestígio. E você acabou de entrar no meio da primeira temporada sem ter lido o roteiro. Você engole em seco, agradece a Hestia, que já não está mais prestando atenção em você, e se vira para o corredor. O Olimpo espera. E ele é muito, muito mais complicado do que qualquer estátua jamais fez parecer. Você engole em seco, a calma da lareira de Hestia desaparecendo como um sonho bom ao acordar. O corredor que ela indicou não é sutil. Ele é largo e o mármore sob seus pés parece zumbir. A cada passo que você dá em direção ao salão principal, o ar fica mais carregado. Literalmente. Você pode sentir a eletricidade estática fazendo seu cabelo querer se levantar. O cheiro de ozônio, aquele cheiro que você sentiu vagamente na entrada, agora é dominante, como se você estivesse com a cabeça dentro de uma tempestade. E há um som,
Um barulho baixo e constante, como um trovão a quilômetros de distância, ou talvez como um gerador de energia do tamanho de um continente. Você para na entrada do salão principal e a palavra salão não faz justiça. É uma caverna de opulência. O teto está a centenas de metros de altura, pintado não com anjinhos fofos, mas com um mural de batalha épico e bastante violento. Você vê um homem barbudo gigante jogando o que parecem ser montanhas em monstros igualmente gigantes. É o Greatest Hits de Zeus, e ele fez questão de que a iluminação fosse dramática. A fonte de luz parece vir de globos de raios puros, contidos em esferas de cristal que crepitam e lançam sombras dançantes. E no centro de tudo, no final de uma longa passarela de ônix, está o trono. E sentado nele está o chefe, Zeus. Ele é exatamente como você imaginou e ao mesmo tempo completamente diferente. Sim, ele é enorme, musculoso de um jeito que faria qualquer personal trainer chorar de inveja. E tem uma barba magnífica que parece ser feita de nuvens de tempestade. Ele está usando uma toga de um branco tão brilhante que machuca os olhos. Mas não é a imagem serena de uma estátua. Seus olhos, que brilham com uma energia azulada, não são calmos. Eles estão disparando para todos os lados. Ele está inquieto, entediado. E um Zeus entediado, você percebe imediatamente, é a coisa mais perigosa do universo. Ele está segurando um raio, mas não é um raio de tempestade gigante. É um raio pequeno, quase delicado, do tamanho de um controle remoto de televisão. Ele o gira entre os dedos impacientemente. Em um trono menor ao lado dele, mas ainda assim um trono, você vê um globo dourado. O mundo. Ele o cutuca ocasionalmente. Mais rápido, Hermes, mais rápido. Ele ruge. Sua voz não é apenas alta. Ela reverbera em seu peito. Você vê o deus mensageiro, Hermes, parecendo um pouco suado, apesar de seus sapatos alados, que batem no ar impacientemente. Estou indo, chefe. Estou indo, diz Hermes, sua voz soando como um zumbido rápido. Mas você me pediu para entregar 3 sonhos contraditórios, assustar um rei na Babilônia e buscar um lanche especial de lótus. Tudo nos últimos 5 minutos. A logística é um pesadelo. Logística, zomba Zeus, endireitando-se. O trovão distante fica mais alto. Eu sou o rei dos deuses e dos homens. Eu sou a logística. Se eu quero que uma vaca na Frígia se apaixone por um touro de Creta, isso acontece. Agora vá. Hermes desaparece em um borrão, claramente aliviado por escapar. Zeus bufa e se recosta no trono. Este, você entende, é o estilo de gerenciamento dele, impulsivo. Ele não governa com sabedoria, ele governa com volume. Ele é o cara que inventou a política de portas abertas para que ele pudesse gritar com as pessoas de forma mais eficiente. Ele é todo sobre poder, mas não a responsabilidade do poder. Ele gosta dos benefícios do poder. Ele gosta que as pessoas façam o que ele manda, no instante em que ele pensa. Ele é o rei do microgerenciamento cósmico. Ele se inclina para a frente, os olhos fixos em algo no chão do salão. Você segue o olhar dele. Uma pequena aranha está tecendo uma teia entre 2 telhas de mármore. Zeus a observa por um momento, a cabeça inclinada. Você quase pensa que ele está admirando sua indústria. Então, com uma precisão assustadora, um minúsculo raio, não maior que um alfinete, salta de seu dedo e vaporiza a aranha em uma nuvem de poeira e ozônio. Ele solta uma risadinha. Ninguém constrói no meu salão sem permissão. É isso. Esse é o rei do universo. Um ser de poder inimaginável, com o controle de impulso de uma criança de 3 anos e um ego tão vasto que tem sua própria força gravitacional. E então, você vê o outro lado dele, o lado pelo qual ele é talvez ainda mais famoso. Uma ninfa, talvez uma das copeiras de néctar que você viu antes, passa pela entrada oposta do salão. Ela é bonita, de um jeito etéreo, e está claramente tentando não ser notada. Ela falha. Os olhos de Zeus se fixam nela. A inquietação desaparece.
o tédio desaparece. Ele é subitamente preenchido com um foco intenso, quase predatório. Ele se inclina para a frente, ajeita a toga e sua barba parece pentear-se sozinha. Você não tem certeza. É um olhar que você reconheceria em qualquer bar mortal. É o olhar do "Oi, você vem sempre aqui?", só que vindo do cara que controla os raios, é infinitamente mais assustador. No exato momento em que ele abre a boca para chamá-la, provavelmente para oferecer a ela um tour pessoal pelas nuvens, algo muda. O salão, que era quente e cheio de energia, de repente fica 10 graus mais frio. A luz dourada dos globos de raios parece vacilar, tornando-se mais azulada, mais fria. O grande mural de batalha no teto parece, por um instante, escurecer, como se uma nuvem tivesse passado sobre ele. E o trovão constante para. Silêncio. Um silêncio pesado, acusatório e gelado. Zeus congela. A expressão de conquistador em seu rosto se transforma em algo que você reconheceria em qualquer lugar. O rosto de um marido pego em flagrante. Ele se encolhe ligeiramente em seu próprio trono gigantesco. Ele limpa a garganta, olha para o teto como se estivesse de repente fascinado com o trabalho de pintura e gira seu raio-controle remoto nervosamente. Você não a vê, mas você a sente. Era a rainha, o verdadeiro poder por trás, ou melhor, contra o trono. Você percebe que a obsessão de Zeus por casos não é apenas um hobby, é seu trabalho principal. E o trabalho principal de Hera é contra-atacar. O Olimpo não é dirigido por um rei, é co-dirigido por um casal em uma guerra fria perpétua. Os casos dele não são sobre amor, são sobre ego, uma extensão de seu poder. Eu quero, eu pego. Ele é o rei, afinal, mas a reação dela prova que há um poder que até ele teme. Zeus se levanta abruptamente. Bem, ele ruge para o salão vazio. Muito trabalho, muitos raios para fabricar, reunião de orçamento. É isso aí. Ele sai apressado por uma porta lateral, provavelmente em direção ao seu escritório particular, que coincidentemente fica na direção opesa ao escritório de Hera. A ninfa, que parecia petrificada de terror, aproveita a oportunidade e desaparece. Você fica sozinho na entrada do vasto salão do trono. O cheiro de ozônio agora misturado com um cheiro sutil de medo. Você entendeu o chefe. Ele é poderoso, ele é carismático, ele é impulsivo e ele é um péssimo marido. E o equilíbrio de todo o universo depende de seu humor e do humor de sua esposa. Você decide que é uma péssima ideia ficar por aqui e recua silenciosamente para o corredor. Você fica parado no silêncio ensurdecedor que o rei dos deuses deixou para trás. O ar ainda está frio. Aquele cheiro de ozônio de Zeus foi substituído por algo mais sutil, mas muito mais penetrante. Um perfume de lírios e talvez lá no fundo o cheiro metálico de vingança. Soa estranho, mas é o que seu cérebro registra. Você dá um passo para trás, instintivamente, e é então que você a vê. Hera entra no salão do trono. Ela não entra correndo, ela não entra com raiva. Ela chega. Cada passo é deliberado, silencioso, o som de suas sandálias de ouro puro mal tocando o mármore. Ela é alta, majestosa, e sua beleza não é do tipo que convida, como a de Afrodite. É uma beleza que intimida, uma beleza que julga. Seus olhos são grandes e escuros e parecem ver absolutamente tudo, especialmente as coisas que você está tentando esconder. Ela usa um diadema, uma coroa real que brilha com uma luz fria. Suas vestes são imaculadas, de um azul royal profundo, e caem em dobras perfeitas. Atrás dela entra um pavão, aquele mesmo que você viu no corredor. Ele arrasta sua cauda magnífica como um cervo orgulhoso, e você percebe agora, os olhos nas penas do pavão não são apenas um padrão. Eles olham, eles são o sistema de vigilância dela. O pobre Argos, seu segurança de 100 olhos, agora imortalizado em forma de ave.
Ela não olha para o trono vazio de Zeus com surpresa. Ela olha com um cansaço infinito, misturado com uma resignação de aço. Ela sabe exatamente o que aconteceu. Ela sentiu a mudança na energia, o pico de flerte de Zeus, e sua simples presença foi o suficiente para limpar a sala. Ela não é a esposa que grita, ela é a esposa que você sabe que vai ter uma conversa muito séria e calma com você mais tarde, o que é 1000 vezes pior. Seu trabalho, você entende, não é governar o cosmos. Esse é o caos que Zeus finge administrar. O trabalho dela é administrar ele. Ela é a deusa do casamento. E que piada cósmica é essa que a divindade responsável pela união sagrada e pela fidelidade está presa no casamento mais disfuncional da história? É como se o deus da saúde fosse forçado a viver comendo fast food estragado. Você a segue, à distância, é claro. Você não é louco. Ela não vai para um escritório de guerra, cheio de mapas e armas, como Atena faria. Ela não vai para a farra, como Dionísio. Ela vai para o que parece ser o escritório de uma administradora de fundos de altíssimo nível. É impecável. Tudo está em seu lugar. Há rolos de papiro arquivados em estantes de cedro, organizados por região, por ninfa, por mortal. O gabinete de relações conjugais, você poderia chamar, se quisesse ser irônico. Ela o chama de sala de contabilidade. Ela se senta atrás de uma mesa de ébano polido. Não há bagunça. Apenas um tinteiro, uma pena de pavão, claro, e um único papiro. Ela o desenrola. Você consegue ver de longe. É um relatório. Item 1, ela murmura para si mesma, sua voz baixa e controlada. Ninfa do Rio, nome, não importa. Local, salão principal. Tentativa de abordagem pelo chefe, interrompida. Ela faz uma pequena marca com a pena. Status, pendente de punição. É isso. É assim que ela opera. Não é raiva explosiva como a de Zeus. É fúria fria e processual. Ela não grita. Ela arquiva. Ela documenta. E então, quando é o momento certo, ela age. E suas ações não são como as de Zeus. Um raio rápido e acabou. As vinganças de Hera são obras-prima de crueldade psicológica, longas e elaboradas. Ela não pune Zeus. Como poderia? Ele é o poder bruto. Ela não pode atacá-lo diretamente, não sem arriscar uma guerra civil divina que destruiria tudo. E o mais importante, ela é a deusa do casamento. Ela não pode simplesmente pedir o divórcio. Seria o fim de seu próprio portfólio, de sua própria razão de ser. Ela está presa a ele pela definição de quem ela é. Então, ela faz a única coisa que pode. Ela ataca o que ele valoriza, ou melhor, o que ele usa, as amantes. E de forma mais cruel, os filhos. Você olha ao redor do escritório dela e vê, metaforicamente, os troféus de suas campanhas. Você vê um frasco com água do que parece ser um poço muito triste. A pobre Eco, que foi amaldiçoada a apenas repetir os outros. Você vê um diagrama de uma vaca. Você se lembra das histórias. Iu, uma das amantes de Zeus, transformada em uma novilha branca para escondê-la de Hera. Não funcionou. Hera, sabendo exatamente o que estava acontecendo, pediu a vaca como um presente. E então, em um ato de puro sadismo psicológico, ela colocou seu segurança de 100 olhos, Argos, para vigiá-la. E depois que ele falhou, enviou um moscardo para picar a pobre vacaio, sem parar, forçando-a a vagar pelo mundo em agonia. Isso não é apenas ciúme, isso é a administração do terror. É uma mensagem para todas as outras ninfas imortais. Você acha que vale a pena? Você acha que a atenção dele por 5 minutos vale uma eternidade de tormento da minha parte? E então, você vê o arquivo maior. O que está trancado em uma caixa de bronze no canto. Aquele que parece vibrar com ódio. O arquivo de Heracles, ou Hércules, se você preferir o nome romano. O maior de todos os heróis mortais. E por quê? Porque ele era o maior e mais famoso filho bastardo de Zeus. Ele era a prova viva e ambulante da infidelidade de seu marido. Hera não tentou apenas matá-lo uma vez. Ela tentou por toda a vida dele. Ela enviou as cobras ao berço.
Ela o enlouqueceu, fazendo-o machucar sua própria família. Ela foi a força motriz por trás de seus famosos 12 trabalhos, cada um deles uma tentativa velada de assassinato. Ela era a nêmesis dele, não porque ele era mau, mas porque sua existência era um insulto pessoal à rainha do céu. Você percebe a tragédia da posição dela. Ela tem todo o poder da realeza, mas nenhuma agência real em sua própria casa. Ela é a gerente de um casamento que é uma farsa, e ela passa sua eternidade polindo as aparências e punindo brutalmente qualquer um que exponha essa farsa. Ela é a protetora das mulheres casadas, mas ela mesma é a mulher mais traída do universo. Ela olha para cima de seu papiro, diretamente para o canto escuro onde você está escondido. Você congela. Ela não te vê, não de verdade, mas ela sente algo, uma perturbação. Seus olhos se estreitam. Argus, ela diz suavemente. O pavão ao lado dela levanta a cabeça e solta um grito áspero, um som de alarme. É a sua deixa. Você sai dali o mais rápido e silenciosamente que pode. Você não quer acabar como um arquivo na mesa de Hera. Você não quer se tornar o próximo projeto de longo prazo dela. Você achava que Zeus era assustador com seus raios e seu temperamento. Você estava errado. O raio é rápido. A vingança da rainha é para sempre. Você sai apressado do escritório de Hera, o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal, o grito daquele pavão câmera de segurança ecoando em seus ouvidos. Você se esconde em uma alcova, atrás de uma estátua de aparência neutra, talvez um deus menor do gesso ou algo assim, apenas para recuperar o fôlego. O ar ainda está frio e tenso. Você pensa sobre o que acabou de testemunhar. Um rei dos deuses que age como um adolescente impulsivo com acesso a armas nucleares e uma rainha cuja principal função é o controle de danos e a vingança processual. Você se pergunta baixinho como diabos o universo chegou a ser governado por isso? Como esse casal disfuncional acabou no comando de tudo? A resposta, você logo descobre, é simples. Por mais horrível que seja a gestão atual, a gestão anterior era infinitamente pior. Você acha que Zeus é um chefe ruim? Você não conheceu o pai dele. Para entender isso, você precisa descer alguns níveis na história corporativa divina. Antes do Olimpo ser a sede brilhante do poder, o universo era governado pelos titãs. Pense nos titãs como a geração anterior, os pais dos deuses. E se os deuses do Olimpo são uma família disfuncional, os titãs eram um filme de terror psicológico com elementos de canibalismo. Literalmente. Tudo começou, como sempre, com uma relação de trabalho que deu errado. Havia Urano, o céu, e Gaia, a terra. Eles eram os originais. E eles tiveram filhos, muitos filhos. Primeiro, os hecatônquiros, que eram basicamente pesadelos ambulantes com 100 mãos e 50 cabeças. Depois, os ciclopes, os gigantes de um olho só, que eram ótimos ferreiros, mas péssimos em festas. Urano olhou para esses primeiros projetos e sentiu o que muitos pais sentem, um profundo arrependimento. Mas em vez de mandá-los para um internato, ele fez o que qualquer pai cósmico horrível faria. Ele os pegou e os enfiou de volta de onde vieram, dentro de Gaia, a Terra. Como você pode imaginar, Gaia não ficou feliz em ser, simultaneamente, mãe e prisão de segurança máxima. Ela estava com dor, estava com raiva. Então ela reuniu seus outros filhos, os titãs, que eram mais esteticamente agradáveis. Ela explicou a situação. Mostrou a eles uma foice gigante que ela havia feito de adamantium, o metal primordial, não o dos quadrinhos, e perguntou quem estava disposto a fazer uma pequena reestruturação na gerência. Houve um silêncio constrangedor. Ninguém queria enfrentar o papai, o céu, exceto um, o caçula, Cronos. Em português, o nome dele soa como tempo. Ele era ambicioso, ressentido, e não tinha nenhum problema em usar a violência para conseguir uma promoção. Ele pegou a foice e na noite seguinte esperou por seu pai.
Não vamos entrar em detalhes gráficos, estamos antes do horário nobre. Digamos apenas que Cronos fez uma remoção cirúrgica que garantiu que Urano nunca mais teria filhos. Foi o primeiro corte de pessoal divino. Cronos tomou o trono. O poder era dele. Ele era o novo CEO do cosmos. E, como muitos novos CEOs que chegam ao poder por meios violentos, ele se tornou instantaneamente paranoico. Ele se casou com sua irmã, Rheia, o que era a prática padrão de RH na época, e se preparou para governar, mas ele não libertou seus irmãos do porão, os Cíclopes e os Hecatônquiros. Ele os manteve lá. Ele tinha medo deles. E ele tinha medo, acima de tudo, da mesma coisa que ele fez. Ele tinha medo de uma profecia, uma fofoca corporativa divina, que dizia que um de seus próprios filhos faria com ele o que ele fez com seu pai. Então Cronos teve uma ideia. Uma solução gerencial terrível, mas aos seus olhos eficiente. Quando Rheia deu à luz seu primeiro filho, Héstia, a mesma senhora calma da lareira que você conheceu, ele ficou encantado. Ele a pegou e a engoliu inteira. Isso não é uma metáfora. Ele a comeu. Seu raciocínio era simples. Se seus filhos estão dentro de você, eles não podem conspirar contra você. Rheia ficou horrorizada. Mas o que ela podia fazer? Ela deu à luz novamente. Deméter. Cronos a engoliu. Depois veio Hera. Sim, aquela Hera. Imagine o que isso faz com a psique de alguém, ser criada no sistema digestivo do seu pai. Depois veio Hades, engolido, e Poseidon, engolido. Cronos não era exatamente um gourmet, ele apenas via isso como arquivamento seguro. Rheia, agora compreensivelmente no limite de seu juízo, estava grávida pela 6ª vez. Ela não aguentava mais. Ela foi até Gaia, sua mãe e avó, e implorou por ajuda. Elas bolaram um plano. Quando o 6º filho nasceu, um menino chamado Zeus, Rheia o escondeu rapidamente. Então ela pegou uma pedra, mais ou menos do tamanho de um bebê, embrulhou-a em cobertores e a apresentou ao marido. Cronos, que aparentemente tinha o paladar de uma britadeira, pegou a pedra bebê e a engoliu sem pensar 2 vezes. Zeus foi levado para a ilha de Creta, criado em segredo em uma caverna, amamentado por uma cabra mágica e guardado por guerreiros que batiam em seus escudos para abafar o choro do bebê e escondê-lo do pai paranoico. Anos se passaram. Zeus cresceu. Ele se tornou forte, carismático e cheio daquele ressentimento clássico de "meu pai tentou me comer". Ele estava pronto para a vingança. Com a ajuda de Metis, a deusa da sabedoria, ele preparou uma poção especial, uma espécie de laxante cósmico. Ele se disfarçou de copeiro, um trabalho perigoso no Olimpo, e deu a bebida ao seu pai, Cronos. O resultado foi dramático. Cronos começou a se sentir mal, e então, em um evento que ficou conhecido como a Grande Regurgitação, ele vomitou. Primeiro a pedra, e depois, um por um, seus filhos. E eles não saíram como bebês. Eles saíram como deuses e deusas adultos e totalmente formados, e extremamente irritados por terem passado as últimas décadas em um estômago. Foi o pior dia de "traga seus irmãos para o trabalho" da história. Imediatamente a guerra começou, a titanomaquia. Durou 10 anos. Os titãs lutaram de um lado, os novos deuses do Olimpo do outro. Foi um impasse, até que Zeus, lembrando das histórias de sua mãe, desceu ao Tártaro e libertou os tios esquisitos que Cronos havia deixado presos. Os Ciclopes, gratos, forjaram para ele os raios. Para Poseidon, o tridente. Para Hades, um elmo de invisibilidade. Com essas novas armas, a maré virou. Os deuses venceram. Os titãs foram presos no Tártaro, o porão mais profundo e sombrio do universo. E assim, Zeus se tornou rei. Não porque ele era o mais sábio ou o mais gentil, mas porque ele era o único com um plano. O único que venceu a guerra contra um pai que literalmente comia seus funcionários. Você olha para o salão principal, agora vazio, onde Zeus estava. De repente,
Seu comportamento impulsivo e sua paranoia sobre o poder fazem um pouco mais de sentido. Ele aprendeu com o pior exemplo possível, e sua obsessão pelo casamento e pela ordem faz sentido quando você percebe que seu primeiro lar foi o caos absoluto do estômago de seu pai. Os deuses do Olimpo não são perfeitos, eles são um desastre. Mas comparados à gestão anterior, eles são, acredite ou não, uma melhoria. Você decide que é melhor não julgar tão duramente. Pelo menos eles não tentaram te comer no café da manhã. Você ainda está tentando processar a história do violento almoço de família cósmico. A guerra terminou. Os titãs, a gestão anterior, foram permanentemente desligados e trancados no Tártaro, que é o equivalente divino de ter sua foto removida do site da empresa e sua chave de acesso revogada para sempre. A poeira cósmica baixou. O universo está finalmente em paz, ou pelo menos sob nova administração. Mas agora, você percebe, vem a parte complicada. A guerra acabou, mas quem fica com o quê? Você pode imaginar a cena. Os 3 irmãos vitoriosos. Zeus, o líder da rebelião. Poseidon, o segundo em comando. E Hades, o irmão mais velho, o primeiro a ser engolido, o último a ser libertado. Sem contar a pedra, claro. Eles estão em uma sala. Não o salão do trono, ainda não. É mais como uma sala de conferências improvisada, talvez no cume do Monte Olimpo, que eles acabaram de reivindicar. A questão sobre a mesa é a maior negociação da história. A divisão do universo. Como você divide? Bem, tudo. Zeus, sendo Zeus, você imagina que queria tudo. Ele liderou o ataque. Ele libertou os irmãos. Mas ele também é mais inteligente do que parece, pelo menos politicamente. Ele sabe que não pode simplesmente tomar o poder. Se ele se declarar rei absoluto, ele se torna exatamente como seu pai, Cronos. Ele precisa da adesão dos irmãos. Ele precisa de legitimidade. Se ele simplesmente pegar o trono, a guerra recomeça. Só que desta vez, seria uma guerra civil entre irmãos. Poseidon também é orgulhoso. Ele não passou a infância em um estômago para acabar como um vice-presidente júnior. Ele quer seu próprio departamento. E Hades é o mais velho. Por direito de primogenitura, tecnicamente, ele deveria ser o rei. Mas os direitos de primogenitura ficam um pouco confusos quando sua infância foi digerida. Então, eles chegam a uma solução. É uma solução surpreendentemente justa e incrivelmente arriscada. Eles não vão lutar por isso. Eles não vão debater. Eles vão sortear. É isso mesmo. O destino de toda a criação, o controle do céu, dos mares e de tudo o que há abaixo. Decidido como se fosse um jogo de palitinhos ou quem vai buscar pizza. Eles criam 3 lotes, representando os 3 grandes domínios do poder. Eles concordam que a Terra, a superfície, será um território neutro, uma espécie de área comum do escritório, onde todos podem interferir, causar problemas e flertar com mortais. O que, como você sabe, eles fazem, constantemente. Mas os 3 grandes prêmios são o céu, o mar e o mundo inferior. Alguém, provavelmente Hermes, empresta um elmo. Os 3 lotes são colocados dentro. O elmo é sacudido. Chega o momento da verdade. O primeiro a tirar é Zeus. E com a sorte absurda que ele tem, ou talvez ele tenha manipulado o sorteio, ninguém jamais saberá, ele tira o prêmio principal, o céu. O controle da atmosfera, das nuvens, do clima. Ele se torna o rei dos deuses, o CEO da Olimpíadas S.A. Ele fica com o escritório da cobertura no Monte Olimpo, a vista panorâmica e o controle exclusivo da mais nova e mais poderosa arma, o raio. O próximo é Poseidon. Ele enfia a mão no elmo. Ele tira o mar, todos os oceanos, os rios, os lagos. À primeira vista, parece um prêmio de consolação. Mas pense bem, no mundo antigo, o mar é tudo. É o comércio, é a viagem, é o poder. O mar é vasto, misterioso, profundo e, o mais importante,
mal-humorado e tempestuoso, assim como o próprio Poseidon. Ele também ganha a habilidade de criar terremotos. Seu apelido oficial é o Abalador da Terra. Ele não é o CEO, mas é o chefe de operações globais e logística. Ele está satisfeito. E então, sobra um lote. Hades, o quieto, o mais velho, o sombrio. Ele não precisa nem tirar. Ele sabe o que sobrou. Ele recebe o mundo inferior, o porão. Agora, você precisa limpar sua mente de todos os estereótipos que vieram depois. O mundo inferior grego não é o inferno que você conhece, com fogo, enxofre e punição eterna. Esse é um conceito muito posterior. O reino de Hades é para onde todo mundo vai. Bons, ruins, heróis, agricultores, reis, pessoas medianas. É o destino. É o lugar da existência póstuma. É um reino de poeira, ecos e sombras. É um pouco deprimente? Sim, é o lugar onde as almas flutuam, lembrando vagamente de suas vidas. É mais um vasto e melancólico departamento de registros do que uma câmara de tortura. Hades não é o deus do mal. Não há deus do mal neste panteão. Esse papel não existe. Ares é o deus da guerra brutal, mas nem ele é mau. Hades é o deus dos mortos. E isso é uma distinção vital. O trabalho dele não é ser um vilão. O trabalho dele é ser inevitável. E aqui está a parte mais importante sobre Hades. Ele aceita o seu lote. Ele não reclama. Ele não começa uma nova guerra. Ele não joga o elmo na cara de Zeus. Ele olha para sua nova atribuição, provavelmente dá um suspiro profundo e cansado, e desce. Ele vai para seu novo escritório no porão e começa o trabalho. E ele é bom nisso. Hades é, de longe, o gerente mais eficiente e menos compreendido do cosmos. Pense nele como o contador-chefe, o gerente de RH mais severo que você já conheceu. O trabalho dele é a contabilidade final. Ele garante que as almas que deveriam estar mortas permaneçam mortas. Ele odeia quando as regras são quebradas. Ele odeia heróis que tentam invadir e tirar pessoas. Estamos olhando para você, Orfeu e Hércules. Ele governa com justiça, mas é uma justiça fria, cinzenta e absoluta. Ele é incrivelmente rico. Ele também é o deus da riqueza, já que todos os metais preciosos e gemas vêm de debaixo da terra. Mas ele não tem onde gastar seu dinheiro. Ele é solitário. E ele quase nunca sobe ao Olimpo. Por que não? Porque ele não gosta de lá. É barulhento. É cheio de drama. Zeus está sempre causando problemas. Apolo está tocando sua lira alto demais. Afrodite está fazendo todo mundo agir estupidamente. O escritório de Hades é silencioso, é organizado. Ele é o introvertido supremo que foi forçado a assumir o trabalho que ninguém queria. E ele está apenas tentando manter seus arquivos em ordem. O vilão de cabelo de fogo que ri diabolicamente. Isso não é Hades. Hades é o executivo sobrecarregado de terno cinza que só quer que você pare de bagunçar seus livros razão. E aqui está uma curiosidade. Você sabe quantas vezes Hades traiu sua esposa Perséfone? Quase nenhuma. Houve um incidente com uma ninfa chamada Minte, que Perséfone prontamente transformou na erva menta. Mas compare isso com o catálogo telefônico de casos de Zeus. Quem parece ser o melhor marido agora? Você percebe que dos 3 irmãos, Hades, embora assustador, é o único que leva seu trabalho e, eventualmente, seu casamento a sério. Zeus governa o céu, mas mal presta atenção. Poseidon governa o mar, mas está mais ocupado criando cavalos e monstros marinhos. Hades governa o submundo e ele o governa meticulosamente. Você decide que já viu o suficiente dos grandes chefes. É hora de ver os outros departamentos. Você se afasta da ideia sombria do escritório de contabilidade de Hades. Já basta de porões, por enquanto. Você volta para os corredores principais do Olimpo e a diferença é imediata. Aquele ar frio e cinzento do submundo desaparece, substituído pela luz dourada e barulhenta do andar principal. E é muito barulhento. Se os 3 grandes são a diretoria executiva sênior,
Agora você está prestes a conhecer os chefes de departamento juniores, os filhos favoritos, os meninos de ouro, literalmente, que herdaram todo o talento e o dobro da arrogância. Você ouve, antes de ver. É música. Mas não é como a música de elevador celestial que você esperaria. É complexa, é alta e é perfeita. Tão perfeita que chega a ser irritante. Cada nota é precisa, clara como cristal. E tem uma energia que faz você se sentir subitamente mais inteligente, mas também profundamente consciente de que você nunca será tão legal quanto o cara que está tocando. Você vira um corredor e a fonte da música o atinge. É Apolo. E ele é muito. Ele é o deus do sol. E ele não te deixa esquecer disso. Ele não anda. Ele brilha. Sua pele tem um tom dourado saudável. Seu cabelo é longo e perfeitamente penteado, e ele está cercado por uma comitiva. As musas, suas assistentes de criação, estão por toda parte, anotando freneticamente suas divagações musicais. Ele está segurando uma lira de ouro polido e tocando uma melodia complicada. Ele é o garoto de ouro original, o filho favorito de Zeus, com Leto, uma de suas amantes mais bem-sucedidas. Ele é o pacote completo. Ele é o deus da música, da poesia, da arte. Ele é o cara que inventou o civilizado. Ele representa a ordem, a razão, a harmonia. Ele é o oposto do caos. Mas não se engane. Ele é tão perigoso quanto o resto da família. Além de ser o deus da música, ele também é o deus da cura. Seu filho, Asclépio, é o deus da medicina. Isso parece ótimo, certo? Um departamento de saúde divina. O problema é que, para ser o deus da cura, você também precisa entender o oposto. Apolo também é o deus da praga. Suas flechas disparadas de seu arco de prata não matam você com impacto. Elas trazem doença. Ele pode curar uma cidade inteira, ou pode dizimá-la com uma epidemia, dependendo de seu humor, ou se eles criticaram seu último álbum. E seu trabalho mais importante? Ele é o chefe de comunicações. Apolo controla o oráculo de Delfos. Este é um dos fatos mais conhecidos sobre ele, e por um bom motivo. Delfos era considerado o Ónfalos, o umbigo do mundo. Era o centro de tudo. Reis, heróis, agricultores, todos iam a Delfos para fazer a pergunta mais importante: o que eu faço? E através de sua sacerdotisa, a Pítia, Apolo dava suas respostas. Respostas que eram notoriamente vagas, enigmáticas e quase sempre desastrosas se interpretadas incorretamente. Isso é poder. Ele não precisa de raios como o pai. Ele controla o fluxo de informações. Ele é o Google da Grécia Antiga e o algoritmo é propositalmente confuso e um pouco sádico. Ele é o Sol. Ou pelo menos ele assumiu o cargo. Originalmente era um titã chamado Hélios, que dirigia a carruagem do Sol pelo céu. Mas Apolo, sendo o jovem executivo ambicioso que é, basicamente forçou Hélios a uma aposentadoria antecipada e assumiu o trabalho. É mais chamativo, e ele adora ser chamativo. Enquanto você observa Apolo se banhar na adoração de sua comitiva, você sente uma mudança no ar. A luz dourada e quente diminui e uma luz prateada, fria e silenciosa toma seu lugar. Se Apolo é o sol, ela é a lua. Se ele é a multidão, ela é a solidão. No outro lado do pátio, longe da comoção, você a vê. Ártemis, sua irmã gêmea. Ela não poderia ser mais diferente. Ela também é bonita, de uma beleza fria e selvagem, mas não está interessada em sua atenção. Ela está vestida para o trabalho, não para uma performance. Ela usa uma túnica curta, prática para correr, e um coldre de flechas nas costas. Seu arco de prata brilha sob a luz da lua, que parece segui-la mesmo durante o dia. Ela é a deusa da caça, mas isso não significa apenas caçar cervos. Ela é a deusa da fronteira, o lugar onde a civilização, o domínio de seu irmão, termina e o selvagem começa. Ela é a protetora do indomado. E ela é, acima de tudo, independente.
Quando criança, dizem que ela se sentou no colo de Zeus e pediu presentes. Mas ela não pediu joias ou palácios. Ela pediu: Pai, me dê permissão para nunca casar. Me dê um arco e flechas como os de Apolo. Me dê uma matilha de cães de caça. E me dê um mundo selvagem para governar. Zeus, provavelmente encantado por ela não estar pedindo um reino ou tentando roubar seus raios, concordou. Ártemis é a Virgem Eterna. Ela é a deusa que pertence a si mesma. Ela não tem interesse no drama conjugal de Hera ou nos casos de Afrodite. Ela tem seu trabalho. Ela é a deusa das parteiras, protegendo as mulheres no parto, mas ela também é a caçadora mortal. Como seu irmão, suas flechas trazem morte, mas a morte dela é diferente. Enquanto as flechas de Apolo trazem a doença lenta, as flechas de Ártemis trazem uma morte rápida, limpa e silenciosa. Uma morte que vem da noite. E ela é ainda mais temperamental que o irmão. Você já deve ter ouvido uma história sobre isso. Um caçador chamado Acteon. Um dia, ele estava caçando na floresta e acidentalmente, ou talvez não tão acidentalmente, tropeçou na clareira onde Ártemis e suas ninfas estavam se banhando. Ele a viu a deusa virgem nua. A reação de Ártemis não foi enviar um raio, não foi amaldiçoá-lo com um enigma. Foi rápido, frio e cruel. Ela não disse uma palavra. Ela apenas jogou água no rosto dele, e ele começou a mudar. Chifres brotaram de sua cabeça. Sua pele se transformou em pelo. Ele se tornou um cervo. E então, o horror final. Seus próprios cães de caça que ele treinou e amava o farejaram. Eles não viram seu mestre. Eles viram presa e o despedaçaram. Essa é Ártemis. Independência absoluta, privacidade absoluta e tolerância zero. Estes são os gêmeos, o Sol e a Lua. Eles são uma equipe. E apesar de suas diferenças, eles são assustadoramente leais um ao outro. E a mãe, Leto. Uma vez, uma rainha mortal chamada Níobe zombou de Leto, dizendo: Por que você é tão orgulhosa? Você só teve 2 filhos, eu tive 14. Adivinha o que aconteceu? Apolo e Ártemis ouviram sobre isso. Eles não gostaram da piada. Eles desceram da montanha, silenciosamente. Apolo, com seu arco de prata, matou todos os 7 filhos de Níobe. Ártemis, com seu arco de prata, matou todas as 7 filhas. Fim da história. Você olha de um para o outro. Apolo, o astro do rock brilhante, o cérebro por trás da informação. Ártemis, a caçadora silenciosa, a protetora mortal da natureza selvagem. Eles são os filhos perfeitos de Zeus. Bonitos, poderosos, talentosos e, sob a superfície polida, absolutamente impiedosos. Você deixa os gêmeos perfeitos para trás, Apolo com sua música ensolarada e Ártemis com seu silêncio prateado. Você entende? Eles são os filhos prodígio, os artistas, os donos da marca. Mas enquanto você caminha por outro corredor vasto do Olimpo, você sente uma mudança na energia. Você está se aproximando do departamento de conflitos. E você pode pensar, ingenuamente, que guerra é uma coisa só. Você imagina um escritório, um deus, um monte de mapas. Mas este é o Olimpo. Nada é eficiente. Por que ter um deus da guerra quando você pode ter 2 e fazer com que eles se odeiem? Você vê a primeira. E ela não se parece em nada com as outras deusas que você vislumbrou. Ela não está vestida de seda, não está cercada por ninfas rindo. Ela está em pé, sozinha, perto de um pátio de treinamento. Ela usa uma armadura. Não uma armadura de desfile, brilhante e inútil, mas uma armadura de bronze funcional, polida, mas claramente usada. Ela usa um capacete e debaixo dele, seus olhos. Seus olhos são a coisa mais assustadora que você já viu. Não são frios como os de Hera, nem tempestuosos como os de Zeus. Eles são cinzentos e eles são inteligentes. Eles olham para você e você tem a sensação de que ela não está apenas vendo você,
Ela está calculando o ângulo exato para atirar uma lança em você, a velocidade do vento, a fraqueza em seu joelho esquerdo e o que você comeu no café da manhã. Esta é Atena, e ela não nasceu, ela emergiu. Você se lembra da história, um dos fatos mais conhecidos e mais estranhos do Olimpo. Zeus, o rei, teve um caso com Metis, a deusa da sabedoria. Uma profecia surgiu dizendo que Metis teria um filho que seria mais poderoso que seu pai. Zeus, seguindo o manual de soluções gerenciais de seu pai Cronos, fez a única coisa que sabia. Ele engoliu Metis. Mas, diferentemente do pai, ele a engoliu para absorver sua sabedoria, não para escondê-la. O problema? Ela já estava grávida. Algum tempo depois, Zeus teve a pior dor de cabeça da história. Não uma enxaqueca, uma dor de cabeça de nível dividir o cosmos. Ele rugiu de dor, até que Hefesto, o ferreiro, teve que pegar um machado e abrir o crânio de Zeus. E de dentro da cabeça do rei saltou Atena, totalmente crescida, totalmente armada, e soltando um grito de guerra que fez o universo tremer. Ela é a filha favorita de Zeus por uma razão. Ela é literalmente o cérebro dele. Ela é pura lógica, pura estratégia, pura mente. O domínio dela é a guerra inteligente. Atena não gosta de lutar. Ela acha bagunçado, barulhento e, acima de tudo, ineficiente. Para ela, uma guerra bem-sucedida é aquela que você vence antes que o primeiro soco seja dado. É sobre logística, é sobre entender as linhas de suprimentos do inimigo, é sobre colocar suas tropas no terreno mais alto, é sobre guerra psicológica, é sobre o cavalo de Troia. A ideia mais brilhante e sorrateira da história, sussurrada por ela em um sonho para Odisseu, seu herói favorito. Odisseu, claro. O cara que venceu a guerra com o cérebro, não com os músculos. Esse é o tipo de pessoa que Atena patrocina. Mas ela não é apenas guerra, ela é a civilização. A cidade de Atenas, o centro do pensamento e da democracia, tem o nome dela. E por quê? Por causa de sua famosa disputa com seu tio, Poseidon. Ambos queriam ser o patrono da cidade. Eles realizaram um concurso. Poseidon, sendo Poseidon, bateu seu tridente no chão e criou um cavalo, ou uma fonte de água salgada, dependendo do dia. Impressionante, dramático. Mas de que serve? Atena, em vez disso, deu um toque gentil no chão e fez brotar a primeira oliveira. A cidade pensou, um cavalo é legal, mas azeitonas... Isso é azeite, comida, madeira, comércio. Isso é a base da economia. Eles escolheram a utilidade em vez do espetáculo. Eles escolheram Atena. Ela também é a deusa dos artesãos, dos tecelões, dos oleiros. Qualquer coisa que exija um plano, um design inteligente, uma habilidade, é dela. Ela é a general, a professora e a engenheira, tudo em um. E então... Você ouve, não é um pensamento, é um grito, é um som gutural de pura raiva. Você ouve o barulho de metal batendo em metal, não com precisão, mas com força bruta. Você sente o cheiro. Não é ozônio, não é azeitona, é o cheiro de ferrugem, suor velho e sangue. A porta do outro lado do pátio de treinamento se abre com um estrondo e ele aparece. Ares. Ele é o outro deus da guerra. E ele é tudo o que Atena não é. Ele é enorme, mais musculoso que Zeus, mas sem nenhuma da realeza. Seu cabelo é sujo, sua armadura de bronze está amassada, manchada de sangue e mal ajustada. Seus olhos não são inteligentes, eles são vermelhos, injetados de sangue. Ele é a raiva, ele é o furor. Se Atena é o general na tenda, olhando os mapas, Ares é o cara na primeira linha, babando e mordendo o escudo. Ele não tem um plano. O plano dele é matar. Ele adora a guerra. Ele adora o barulho, o pânico, a dor, o caos. Ele é a personificação da sede de sangue. Ele não está sozinho. Ele é seguido por sua equipe de relações públicas, seus filhos, Fobos, medo, e Deimos, terror.
Onde ele vai, o pânico se segue. E aqui está a parte mais engraçada. Todos os outros deuses o desprezam. Sério, eles não suportam o cara. Ele é o valentão barulhento do escritório que quebra a máquina de café e cheira mal. Mas é filho do chefe, então ninguém pode demiti-lo. O próprio Zeus, seu pai, disse a ele uma vez, e isso está nos registros na Ilíada: você é o mais odioso dos deuses para mim. Você não se importa com nada além de briga, guerra e batalha. Até os mortais não gostavam dele. Eles o temiam. Eles construíam templos para ele, mas geralmente eram lugares sombrios, nos arredores da cidade, na esperança de que ele ficasse lá e não entrasse. Os templos de Atena, por outro lado, o Partenon, bem no centro, no topo da colina, brilhando para que todos vissem. A guerra de Troia foi o exemplo perfeito da diferença entre eles. Atena estava lá, sussurrando estratégias para os gregos, dando-lhes conselhos táticos. Ares, ele decidiu lutar pelos troianos, principalmente porque sua namorada Afrodite gostava deles. Ele não tinha um plano. Ele apenas pulou na batalha, gritando. E o que aconteceu? Um herói mortal, Diomedes, com a ajuda de Atena, o esfaqueou na barriga com uma lança. Ares, o grande deus da guerra, foi ferido por um mortal. Ele soltou um grito tão alto quanto 10.000 homens e fugiu. Literalmente voou de volta para o Olimpo, chorando para Zeus, que então o insultou por ser um chorão. Você olha entre os dois. Atena, a estrategista cerebral, limpando calmamente sua lança perfeitamente equilibrada. Ares, o brutamontes furioso, chutando um pilar porque perdeu uma aposta. A guerra inteligente contra a guerra bruta. O cérebro contra a força. E no Olimpo, como no mundo mortal, você percebe que eles são forçados a coexistir. Mas você sabe, sem sombra de dúvida, de qual deles você quer ficar longe. Ares é perigoso, mas previsível. Atena, ela te venceria em um jogo de xadrez antes que você soubesse que estava jogando. Você se afasta do pátio de treinamento, deixando para trás o cheiro de suor e sangue de Ares e a fria lógica de Atena. Você precisa de uma pausa desse conflito. O ar no próximo corredor muda drasticamente. O cheiro de metal enferrujado se foi, substituído por perfume. Um perfume avassalador. É o cheiro de rosas, jasmim e algo mais profundo, algo salgado e metálico que mexe com a base da sua espinha. Não é um cheiro agradável, é um cheiro viciante. E então você a vê, e honestamente você não estava preparado. Afrodite. Ela não é apenas bonita. Essa palavra não serve. Ela é a ideia de beleza. Ela é a razão pela qual você compra coisas que não precisa. A razão pela qual você de repente se sente autoconsciente sobre a camisa que está usando. Vê-la é como olhar diretamente para o sol, mas de um jeito que faz seu coração acelerar. Ela está reclinada em um sofá, rindo. E é claro, ao lado dela, parecendo um cachorro de guarda enorme e bobo, está Ares, o deus da guerra bruta, completamente desarmado, não por uma lança, mas por um sorriso. Você precisa entender uma coisa sobre ela, e este é talvez um dos fatos mais surpreendentes. Ela não é como os outros. Ela não é filha de Zeus. Ela não é nem da mesma geração. Você lembra daquela história de Cronos e seu pai Urano? Daquela remoção violenta com a foice? Bem, quando as partes removidas de Urano caíram no mar, o mar começou a espumar. E dessa espuma salgada, perto da ilha de Chipre, ela emergiu, totalmente crescida, nua e tão incrivelmente bela que o mundo parou. Ela é uma força primordial. Ela é mais velha que Zeus. Ela é a deusa do amor. Mas não do amor fofo, do tipo que se escreve em cartões. Ela é a deusa do desejo, da luxúria, da necessidade biológica crua que faz o mundo continuar. E por causa disso, ela é um problema. No momento em que ela pisou no Olimpo, a ordem cuidadosamente construída por Zeus quase desmoronou.
Deuses que lutaram lado a lado na Guerra dos Titãs agora se olhavam com desconfiança. Quem vai ficar com ela? Apolo e Poseidon quase começaram uma briga. Ares já estava afiando sua espada. Zeus percebeu que ela era uma arma de destruição em massa, mais perigosa que seus raios. Ela poderia começar uma guerra civil divina apenas por existir. Ele precisava neutralizá-la. Ele precisava casá-la. Mas com quem? Ele não podia dá-la a um Deus forte. Isso o tornaria poderoso demais. Ele precisava dar o maior prêmio do universo ao candidato menos provável, ao único Deus que não representava ameaça alguma. É quando você sente o calor e ouve clang, clang, clang. Vem de baixo de um conjunto de escadas que parecem levar ao porão de serviço do Olimpo. Você desce e o ar perfumado de Afrodite é substituído pelo cheiro de carvão, enxofre e metal quente. É a grande forja. É aqui que o trabalho de verdade é feito. E lá está ele, o marido, Hefesto. Ele é o oposto exato de sua esposa. Se ela é beleza sem esforço, ele é esforço sem beleza. Ele é o deus dos ferreiros, dos artesãos, do fogo e da tecnologia. E ele é coxo, manco. A história dele é tão trágica quanto a dela é gloriosa. Ele é filho de Hera. Alguns dizem que ela o teve sozinha, para mostrar a Zeus que não precisava dele. Mas quando ele nasceu, ele não era perfeito. Ele era pequeno, feio e defeituoso. Hera, a deusa obcecada pela imagem e pelo casamento perfeito, olhou para seu filho imperfeito e, em um ataque de vergonha, o agarrou e o jogou do Monte Olimpo. Ele caiu por 9 dias e 9 noites, até atingir o oceano, onde foi resgatado e criado em segredo por ninfas do mar. E enquanto estava lá, escondido, ele descobriu seu dom. Ele não era bonito, ele não era rápido, mas ele podia fazer coisas. Ele pegou fogo e metal e os transformou em arte. Ele fez joias tão lindas que Hera as cobiçou. Ele é o único Deus que realmente trabalha. Ele é o departamento de TI, a equipe de manutenção e o laboratório de pesquisa e desenvolvimento do Olimpo. Quem construiu os 12 tronos dourados? Hefesto. Quem forjou os raios de Zeus, o tridente de Poseidon e o elmo de Hades? Hefesto. Quem construiu aqueles autômatos dourados, as primeiras robôs, para ajudá-lo a andar em sua forja? Hefesto. Ele é brilhante, ele é um gênio, ele é o motor que move a empresa. E todo mundo ri dele pelas costas. Então, em um ato de ironia divina, ou talvez de crueldade calculada, Zeus, ou Hera, decide casar a deusa da beleza com o deus ferreiro quebrado. O prêmio para o trabalhador. Você olha para esse casal. É um desastre. Afrodite o odeia. Ela não esconde. Ela o acha sujo, feio, um constrangimento. E ela começa a ter casos, muitos casos, com deuses, com mortais. Mas seu caso principal, o mais escandaloso, o mais longo, é com Ares. Sim, a deusa do amor e da beleza está traindo seu marido, o artesão brilhante, com o deus da guerra bruta. A beleza prefere a força bruta ao invés da genialidade trabalhadora. É o enredo da pior novela do mundo. Hefesto sabe. Claro que ele sabe. O sol, Hélios, que vê tudo, conta para ele. Hefesto fica com o coração partido. Mas ele não é Ares. Ele não vai começar uma briga. Ele não é Zeus. Ele não vai jogar raios. Ele é um construtor. Ele não planeja uma luta. Ele planeja um projeto. Ele volta para sua forja e ele começa a trabalhar. Ele gasta dias, semanas martelando. Ele está criando sua obra-prima. Não é uma espada, não é um escudo, é uma rede de fios de ouro, tão finos que são invisíveis, mais finos que um fio de cabelo, mas tão fortes quanto os grilhões que prendem os titãs. Ele arma a rede, ele aprende sobre sua própria cama de casal, conectada por gatilhos secretos. Então, ele vai até Afrodite. Ele coloca sua melhor cara de marido cansado. Querida, ele diz cocheando, estou exausto. Acho que vou tirar férias. Vou visitar minha ilha favorita, Lemnos.
relaxar um pouco. Afrodite mal consegue esconder a alegria. Oh, querido, sim, você merece. Vá, descanse. Não se preocupe comigo. No segundo em que Hefesto manca para fora do palácio, ela manda uma mensagem para Ares. A barra está limpa. Ares chega. O deus da guerra e a deusa do amor. Eles correm para o quarto, riem da estupidez do marido ferreiro e caem na cama. E é aí que a armadilha dispara. A rede invisível cai. Em um instante, eles estão presos, enrolados, nus e completamente imóveis. Quanto mais eles lutam, mais a rede de ouro se aperta. E agora, a vingança de Hefesto. Ele não vai lá para matá-los, ele não quer divórcio, ele quer humilhação. Ele para na porta, ele olha para os dois amantes presos. E então ele se vira e grita: pessoal, venham ver isso! Rápido! Ele chama todos os deuses do Olimpo: Zeus, Apolo, Hermes, Poseidon. As deusas, por modéstia, ficam de fora. Os deuses chegam e veem a cena. O deus da guerra e a deusa da luxúria, presos no ato. E eles riem. Eles uivam de tanto rir. Hermes brinca que trocaria de lugar com Ares de bom grado, mesmo preso na rede. Apolo faz piadas. Hefesto, o coxo, o rejeitado, o trabalhador, finalmente teve sua revanche. Ele humilhou a beleza e a força bruta com nada além de sua inteligência e sua habilidade. Eventualmente, ele os solta. E aqui está a parte mais estranha. Eles continuam casados. O caso continua. Nada realmente muda. Mas o ponto foi provado. O Olimpo é mantido unido pela beleza, mas é construído pelo trabalho. E é melhor você não subestimar o cara que conserta o encanamento. O cheiro de enxofre e metal queimado da forja de Hefesto ainda está em suas narinas, e o eco daquele riso cruel dos deuses ainda reverbera em seus ouvidos. Você precisa de ar. Você sobe apressado as escadas de volta ao salão principal, sentindo-se um pouco sujo por ter testemunhado aquela humilhação pública. Você emerge em um corredor principal e o ar aqui é mais limpo, mais rápido. Você mal dá 2 passos antes que algo passe por você. Não é uma pessoa, é um borrão, um zoom audível, como um beija-flor gigante, acompanhado por uma rajada de vento que cheira a poeira de estradas distantes, ozônio e, estranhamente, dinheiro novo. Você se vira piscando, a tempo de ver o rastro de luz desaparecer em uma porta no final do corredor. A porta se fecha com um baque suave, e então, 1 segundo depois, se abre novamente, e o borrão passa por você na direção oposta, vindo de algum lugar atrás de você. Você fica tonto. Você para e se encosta em uma coluna para recuperar o equilíbrio. E então, o borrão para, à sua frente, em um instante. Ele não é grande como Ares ou majestoso como Apolo. Ele é magro, quase como um adolescente, com uma energia nervosa que o faz vibrar no lugar. Seus olhos são brilhantes, inteligentes e não param de se mover, examinando o corredor, o teto, você e provavelmente calculando a rota de fuga mais rápida. Ele usa um chapéu de viajante de aba larga e sandálias que parecem gastas. Então você percebe. O chapéu tem pequenas asas e as sandálias também. Elas batem no ar, impacientes, mesmo ele estando parado no chão. Este é Hermes. Você já o viu antes, no salão do trono, recebendo ordens de Zeus, parecendo um assistente estressado. Mas agora você entende, ele não é apenas um assistente. Ele é o único que parece estar realmente trabalhando. Se o Olimpo é uma grande empresa disfuncional, Hermes é o departamento de logística, TI, correio, RH e atendimento ao cliente. Tudo em uma só pessoa. Ele é o faz-tudo divino. Ele é o lubrificante que impede que todas essas engrenagens divinas, movidas a ego e que rangem horrivelmente, parem de vez. Seu portfólio de trabalho é um pesadelo logístico. Primeiro, o óbvio. Ele é o mensageiro. Quando Zeus tem um pensamento impulsivo, o que acontece a cada 30 segundos, é Hermes quem tem que transformar esse pensamento em ação. Ele tem que voar até Creta para dizer a uma ninfa que ela é bonita.
Depois tem que voar até a Babilônia para dizer a um rei que ele está condenado. Depois tem que voar de volta para o Olimpo a tempo de buscar o néctar de Zeus, antes que o chefe perceba que ele saiu. Ele é o sistema de e-mail e Slack do cosmos. E ele tem que lidar com o fato de que seu chefe, Zeus, está constantemente mentindo para a chefe de compliance, Hera. Imagine ter que entregar mensagens de traição para seu chefe e 5 minutos depois entregar um buquê de lírios para a esposa dele, jurando que ele esteve em uma reunião de orçamento o dia todo. Hermes vive essa vida, mas isso é só o começo. Ele não é apenas o deus dos mensageiros, ele é o deus dos viajantes. Qualquer pessoa em uma estrada poeirenta, qualquer comerciante levando mercadorias de Atenas para Esparta, reza para Hermes. Ele protege as encruzilhadas. E porque ele protege o comércio e a viagem, ele também é o deus do comércio, do mercado, do lucro. E aqui está o pulo do gato. Ele também é o deus dos ladrões. Isso não é um insulto, está em sua descrição de cargo. Sua história de origem define tudo. Ele nasceu em uma caverna, filho de Zeus e de uma ninfa menor, Maia. Sua mãe o colocou no berço. Literalmente no dia em que nasceu, ele desamarrou suas próprias faixas. Entediado, ele saiu da caverna, encontrou uma tartaruga, teve uma ideia brilhante, matou a tartaruga, esvaziou o casco e esticou cordas de tripa sobre ele. Em questão de minutos, ele inventou a lira. Então ele ficou com fome. Ele saiu e encontrou o gado sagrado de seu irmão mais velho, Apolo. E o que um bebê de um dia de idade faz? Ele rouba o gado. E ele é um gênio do crime. Para esconder seus rastros, ele faz o gado andar de costas até a caverna. Ele também faz sapatos para si mesmo com cascas de árvore para disfarçar suas pegadas. Apolo, furioso, eventualmente o encontra. Ele arrasta o bebê Hermes na frente de Zeus para ser julgado. Hermes, com um dia de idade, jura inocência, olhando para o pai com olhos angelicais. Zeus, olhando para seu filho recém-nascido, que já é um mentiroso e ladrão genial, não fica com raiva. Ele uiva de rir. Ele fica encantado. Ele achou o filho mais parecido com ele em espírito. Como recompensa por sua audácia, ele torna Hermes o mensageiro oficial e o deus dos ladrões. Ele é o deus da astúcia, do jeitinho. Ele é o padroeiro de qualquer um que vive de sua inteligência rápida, seja um vendedor, um advogado ou um ladrão de carteiras. E como se isso não bastasse, ele tem um último trabalho. Um trabalho que ninguém mais quer, exceto Hades. Ele é o psicopompo, uma palavra chique para guia das almas. Quando você morre, não é o Hades sombrio que vem te buscar. É Hermes, com seu cajado, o caduceu, as 2 cobras entrelaçadas que você vê em ambulâncias até hoje. Ele aparece gentilmente. Ele é o único Deus, além dos próprios reis do submundo, que pode atravessar a fronteira entre a vida e a morte livremente. Ele é o seu guia turístico para a vida após a morte. Ele te leva com segurança. Sua presença rápida e tagarela é a última coisa reconfortante que você experimenta, guiando sua alma sombria até as margens do rio Estige, onde o barqueiro Caronte espera. Você o observa e é exaustivo. Em um período de 5 minutos, você o vê fazer o seguinte. 1. Ele entrega um pergaminho para Atena, um plano de batalha, provavelmente. 2. Ele pisca para uma ninfa, rouba um pêssego da bandeja dela e o faz desaparecer. 3. Ele muda sua aparência para a de um velho pastor, apenas para dar a um mortal perdido em uma montanha as direções erradas, só por diversão. 4. Ele mergulha no chão, o mármore se abrindo para ele, sem dúvida, a caminho do submundo para uma entrega de alma. 5. Ele reaparece atrás de você com um toque de poeira de cemitério em seus ombros e bate em seu ombro. Você é novo, hein? Não fique parado nas zonas de tráfego. Causa engarrafamentos. Ele sorri. É um sorriso rápido, charmoso e completamente desonesto.
Você tem a sensação de que ele checaria sua carteira enquanto o ajuda a se levantar. Ele é o único que mantém tudo funcionando. Zeus tem o poder, Hera tem a política, Apolo tem a marca, Atena tem a estratégia, Hefesto tem a infraestrutura. Mas Hermes tem as chaves, ele tem acesso a todos os lugares, céu, terra, submundo. Ele é o único que entende todo o mapa. E ele é o único que parece estar se divertindo, enquanto o mundo gira no caos. Ele prospera no movimento. Ele é a energia nervosa que mantém o universo em movimento. Ele dá uma piscadela. Tenho que ir. O chefe quer um raio especial de Hefesto. Hefesto quer que eu diga a Afrodite para parar de usar sua rede de entrega para enviar cartas de amor para Ares. E eu tenho 3.000 almas esperando em Epidauro. O dia nunca acaba. Ele desaparece. Zoom. O vento de sua partida quase o derruba. Você decide que precisa de uma bebida. Você deixa Hermes e seu rastro de vento caótico para trás, seu cérebro girando tão rápido quanto as sandálias aladas dele. Você realmente precisa de uma pausa. Você precisa de um lugar para se sentar e sim, você ainda acha que precisa daquela bebida. Você se afasta do centro administrativo principal, do barulho dos mensageiros e dos gritos de Ares, e procura um pátio, um canto tranquilo, qualquer coisa que não esteja zumbindo com a energia de nível de fusão nuclear dos deuses principais. Você vira um corredor que parece menos oficial. O mármore aqui é coberto por trepadeiras, videiras. Você percebe? Grossas, com uvas roxas de aparência impossível, crescendo dentro do palácio. E você ouve. É música, mas é o oposto polar da performance precisa e tecnicamente brilhante de Apolo. Isso tem uma batida. É um tambor baixo e pulsante e uma flauta aguda e selvagem que parece estar rindo. E você ouve risadas. Não a risada zombeteira que você ouviu na forja de Hefesto. Esta é uma risada de barriga profunda, desinibida e talvez um pouco histérica. Você segue o som e entra em um pátio que parece mais uma festa de fraternidade do que uma residência divina. O ar é pesado e doce com o cheiro de vinho derramado e frutas maduras demais, quase fermentando. Ninfas, com os cabelos soltos e manchadas de suco de uva, estão dançando com sátiros, os homens bode, que não parecem nem um pouco com os mensageiros apressados que você viu antes. Eles estão relaxados, bêbados e tocando os tambores. E no centro de tudo, reclinado não em um trono de ouro, mas em uma pilha bagunçada de almofadas de veludo roxo, está ele. Ele é o último a chegar, o novato, o estranho. Dionísio. Ele parece mais jovem que os outros, perpetuamente no auge da juventude, com cabelos escuros e cacheados e uma coroa de Hera na cabeça. Ele tem um sorriso sonolento e seus olhos parecem um pouco fora de foco. Ele levanta uma taça de vinho em sua direção, um convite silencioso. Ele é o deus do vinho. Mas isso é como dizer que Zeus é o deus do clima. É uma simplificação grosseira. Para entender Dionísio, você precisa entender sua história de origem, que é talvez a mais estranha e trágica de todas. Ele não é filho de Hera. Ele não é filho de uma ninfa titã. Sua mãe, Semele, era uma mortal. E claro, Zeus teve um caso com ela. Hera, em sua forma clássica de RH vingativo, descobriu. Mas desta vez, ela não puniu Semele com um moscardo. Ela usou a psicologia. Ela se disfarçou de velha ama e se tornou amiga de Semele. Minha querida, ela disse, você diz que seu amante é Zeus? Tem certeza? Homens poderosos mentem. Se ele é realmente o rei dos deuses, peça a ele para lhe mostrar. Peça a ele para vir a você em sua forma verdadeira, em toda a sua glória. Semele, ingênua, caiu nessa. Ela fez Zeus prometer pelo rio Estige um juramento que não pode ser quebrado, que ele lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Então, ela pediu, mostre-se para mim, como você realmente é. Zeus ficou horrorizado.
Ele sabia o que aconteceria, mas um juramento era um juramento. Ele apareceu para ela, e um mortal não pode olhar para a verdadeira forma de um deus. A glória de Zeus não era um homem musculoso, era puro poder, um nexo de relâmpagos e energia cósmica. Semele foi instantaneamente incinerada, mas ela estava grávida. Enquanto ela queimava, Zeus conseguiu arrebatar o feto prematuro das cinzas. Mas onde colocá-lo? Não havia incubadora divina. Então Zeus fez a única coisa que podia. Ele abriu um corte em sua própria coxa, colocou o feto dentro e costurou. Meses depois, Zeus deu à luz. Da sua coxa. Este é Dionísio, o nascido 2 vezes. Uma vez de sua mãe mortal, uma vez de seu pai divino. Isso o torna um estranho. Ele é parte humano, parte Deus. Ele entende o sofrimento e a mortalidade de uma forma que Apolo, com seu brilho dourado, jamais poderia. Seu portfólio, portanto, não é sobre ordem, é sobre libertação. O vinho é sua ferramenta. O vinho é o que permite que você, um mortal cansado, esqueça as regras da sociedade por um tempo. É o que dissolve as barreiras entre você e a próxima pessoa. É um presente, mas é uma libertação que caminha na linha tênue com a destruição. Dionísio não é apenas o deus da festa, ele é o deus do êxtase ritual, da loucura divina. Ele é o oposto direto de Apolo. Apolo é razão, ordem, o indivíduo tocando sua lira perfeitamente. Dionísio é paixão, caos, a multidão perdendo a cabeça ao som dos tambores. As seguidoras mais famosas de Apolo são as musas que anotam poesia. As seguidoras mais famosas de Dionísio são as Mênades, ou bacantes. Elas são mulheres que, tomadas por seu frenesi divino, deixam suas casas, seus trabalhos de tear, o domínio de Atena, e correm para as montanhas. Lá, elas dançam por dias, em um estado de transe, sentindo-se uma com a natureza e com o Deus. Elas são preenchidas com uma força sobrenatural, caçando e despedaçando animais selvagens com as próprias mãos. É aterrorizante, é anárquico, e para elas é a liberdade suprema. Você se lembra de um fato histórico, um dos mitos mais sombrios, o rei Penteu de Tebas. Ele era um homem de ordem, ele desprezava Dionísio, ele via esse novo culto como uma ameaça, essas mulheres correndo soltas, bêbadas. Ele proibiu o culto. Ele prendeu Dionísio, que se deixou prender. Dionísio não o atingiu com um raio. Ele usou sua arma, a mente. Ele brincou com Penteu, fazendo-o ficar curioso sobre o que exatamente essas mulheres faziam nas montanhas. Você não gostaria de ver? Dionísio sussurrou. Eu posso te levar, mas você terá que se disfarçar. Talvez como uma mulher. Penteu, louco de curiosidade, uma forma de loucura, concordou. Ele se vestiu com roupas femininas e foi espionar as Mênades. Mas quando ele chegou lá, Dionísio lançou a ilusão. Ele fez as mulheres, incluindo a própria mãe de Penteu, Agave, verem não um rei disfarçado, mas um leão da montanha, uma ameaça selvagem. Em seu frenesi, elas o caçaram. E sua própria mãe foi a primeira a arrancar sua cabeça, pensando ser um troféu de caça. Isso é Dionísio. Não o subestime. Ele é o deus do caos, mas há uma maneira segura de adorá-lo. Você sabe disso. Você conhece como o teatro. Os grandes festivais de Atenas, onde as tragédias e comédias foram inventadas, eram em homenagem a quem? Dionísio. Porque o teatro é a invenção genial. É um lugar onde você pode colocar uma máscara, como os atores gregos faziam, e se tornar outra pessoa. É um lugar onde você pode explorar o caos, a loucura, o assassinato e o êxtase, os temas de Penteu, de uma distância segura. É a forma como a civilização de Atena lida com a selvageria de Dionísio. Você olha para o deus do vinho. Ele ainda está sorrindo para você, aquela taça estendida. Ele é a festa, ele é a libertação. Ele também é a ressaca, a perda de controle e o lembrete de que, se você reprimir a natureza selvagem por muito tempo, ela volta e derruba a porta.
Você decide com sabedoria que talvez aquela bebida possa esperar. Este pátio é um pouco intenso demais. Você acena com a cabeça em agradecimento e recua lentamente. Você sai cambaleando do pátio de Dionísio, seus ouvidos zumbindo com a batida dos tambores e o som agudo das flautas. O cheiro de vinho derramado e suor é quase denso demais para respirar. Você se sente exausto. O drama de Hera, a fúria de Ares, a luxúria avassaladora de Afrodite, o trabalho frenético de Hermes e agora a loucura estática de Dionísio. O Olimpo não é um lugar, é um ataque sensorial, um estado de ansiedade perpétua. Você só quer silêncio. Você quer um lugar que não esteja vibrando com ego, poder ou desejo. Você vagueia sem rumo pelos corredores, que agora parecem tão inquietos quanto você. As sombras projetadas pelos raios engaiolados de Zeus parecem tremer. Você esfrega as têmporas, tentando limpar a cabeça da névoa de vinho e caos. Você passa por estátuas de vitórias que você não se importa, por tapeçarias de batalhas que parecem barulhentas demais. E então você vê, é a sala, aquela sala para a qual você foi no início. Aquela que você quase esqueceu logo depois de chegar. O escritório de administração que não parecia administrar nada. Você para na porta. O contraste é tão violento que quase o joga para trás. O silêncio não é um silêncio vazio como o do salão do trono depois que Zeus fugiu. Não é o silêncio frio e ameaçador de Hera. É um silêncio cheio. É quente. É espesso e suave como um cobertor de lã. O ar não cheira a ozônio, perfume ou vinho. Cheira a madeira de cedro, pão fresco e a fumaça limpa de uma fogueira bem cuidada. Você entra e lá, no centro da sala, está a lareira. O fogo não está alto e crepitante. É uma cama constante de brasas alaranjadas e uma chama amarela constante e preguiçosa que dança como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. E lá está ela, Héstia. Ela está exatamente onde você a deixou, sentada na mesma cadeira simples de madeira. Ela não se moveu. Ela não está lendo, não está tecendo, não está afiando uma lança. Ela está apenas olhando para o fogo. Enquanto você a observa, você percebe quem ela é. Ela é a calma. Ela é a deusa que todos esquecem. E você percebe que esse é o superpoder dela. Você recapitula a história da família em sua cabeça. Cronos, aquele que comia seus filhos. E quem foi a primeira? Héstia, a primogênita. A primeira a ser engolida. A primeira a entrar na escuridão. E por causa daquele truque com a pedra, ela também foi a última a ser libertada, cuspida depois de Poseidon, Hades e Hera. Ela é a mais velha e a mais nova. Ela tem tanto direito a este reino quanto Zeus. Ela estava lá no estômago do pai por mais tempo. Ela sofreu a escuridão em primeiro lugar. Ela poderia ter reivindicado o poder. Ela poderia ter lutado. E, de fato, eles lutaram por ela. Você se lembra das histórias agora. Depois que a guerra acabou e o Olimpo foi estabelecido, Héstia era uma das deusas mais cobiçadas. Não pela beleza estrondosa de Afrodite, mas por sua beleza serena e seu poder como primogênita. Dois dos deuses mais poderosos caíram de amores por ela. Apolo, o deus da ordem e da razão, queria se casar com ela. E Poseidon, o deus do caos e do mar, também a queria. Ordem e caos, ambos querendo controlar o centro. Você pode imaginar o que isso teria causado? A guerra civil que teria começado? O drama, a inveja de Hera, as tramas de Zeus? Héstia viu isso chegando. Ela viu toda a segunda temporada daquele drama familiar disfuncional prestes a começar, tudo por causa dela. E ela fez algo radical. Ela foi até Zeus, colocou a mão sobre a cabeça dele, um gesto de súplica solene, e fez um juramento. Um juramento que ecoou pelo Olimpo. Ela jurou pelo rio Estige que permaneceria virgem para sempre, que ela nunca se casaria, que ela não tomaria partido, não teria filhos,
não participaria da política de poder. Ela não fez isso como Ártemis, para correr livre e selvagem. Ela não fez isso como Atena, para se concentrar na estratégia. Ela fez isso para ter paz. Ela se retirou da competição. Zeus, em vez de ficar com raiva, ficou aliviado. Ele viu o gênio em sua jogada. Em troca de seu juramento, ele lhe deu a maior honra. Ele não lhe deu um reino, ele não lhe deu uma cidade, ele lhe deu o centro de todas as coisas. Ele decretou que Héstia seria honrada em todo lar, que em todo templo, não importando para qual deus fosse, a primeira parte de qualquer sacrifício seria dada a ela. Pense nisso. Antes de orar para Zeus por chuva, ou para Ares por vitória, ou para Afrodite por amor, você tinha que primeiro dar uma parte da oferenda para Héstia. Você tinha que reconhecer o lar antes de pedir qualquer outra coisa. Ela é a deusa da lareira, o focus em latim, o ponto focal. Ela não é a deusa do fogo selvagem de Hefesto, o fogo da indústria e da forja. Ela não é o relâmpago de Zeus. Ela é o fogo controlado, o fogo que cozinha a comida, o fogo que aquece a casa, o fogo que reúne a família no final do dia. Ela é o que transforma uma caverna em um lar. Ela é o que transforma uma coleção de indivíduos em uma comunidade. Você sabe que em cada cidade grega, no centro da cidade, havia um prédio chamado Prytaneion, era a prefeitura. E no centro desse prédio havia uma lareira eterna, o fogo sagrado de Héstia. Um fogo que nunca, jamais era permitido apagar. Se apagasse, a cidade era considerada morta. E quando os colonos saíam para fundar uma nova cidade, eles não levavam uma bandeira. Eles levavam uma tocha com uma chama do fogo de Héstia, de sua cidade-mãe, para acender a nova lareira. Ela não é uma deusa, ela é a infraestrutura da civilização. E aqui está a parte mais louca. Você conta os deuses no Olimpo. Os 12 olimpianos. Você percebe que as listas mudam e você se lembra de uma história posterior. Quando Dionísio, o estranho, o meio mortal, ascendeu à divindade, não havia espaço para ele no conselho. Eram 12 tronos de ouro. E o Olimpo estava prestes a explodir em outra discussão política. E Héstia levantou-se. Ela olhou para o trono de ouro que Hefesto havia feito para ela. Ela olhou para o caos de Dionísio. E ela deu a ele. Ela cedeu seu lugar no conselho. Ela disse efetivamente: vocês podem ter a política, vocês podem ter o drama. Eu não preciso de um trono brilhante para saber meu valor. Ela abriu mão de seu cargo executivo para que o garoto problemático pudesse se sentar. E ela voltou para seu trabalho de verdade, garantir que o lugar não desmoronasse. Ela se vira, ela não foi surpreendida por você. Ela soube que você estava lá o tempo todo. Ela sorri. Não é um sorriso sedutor, nem um sorriso arrogante. É o sorriso de sua avó. É um sorriso que diz: eu vejo você, está tudo bem, respire. E você faz. Pela primeira vez, desde que chegou, você respira fundo e seu peito não se aperta. O zumbido em sua cabeça se foi. Você está calmo, você está seguro. Você entende agora. O poder de Zeus é barulhento, o poder de Hera é vingativo, o poder de Atena é afiado, mas o poder de Héstia, o poder dela é a gravidade. É a força silenciosa e constante que mantém todos os planetas caóticos em órbita, impedindo-os de se descontrolarem. Ela é o lar. O calor e a calma do fogo de Héstia ficam para trás e é como sair de uma casa quente para uma noite fria. Você se sente mais estável, mas o resto do Olimpo não mudou. O ar ainda vibra com o drama de todos os outros deuses. Você sente o cheiro da terra, de repente. Não a poeira das estradas de Hermes, nem o enxofre da forja de Hefesto. É o cheiro de solo profundo e rico, de grãos maduros, e por baixo disso, de mofo e decomposição. É o cheiro do mundo real. Você sai para um dos pátios maiores, um que não é um palácio, mas um vasto campo de trigo que cresce no meio do mármore. É estranho, mas também parece o único lugar sensato. E lá,
Supervisionando tudo está uma deusa que não se parece em nada com as outras. Ela não é glamourosa como Afrodite. Ela não é blindada como Atena. Ela não é régia como Hera. Ela está vestida com as roupas de uma trabalhadora rural, túnicas de cor de açafrão, e seu cabelo loiro, cor de trigo, está preso para trás de forma prática. Esta é Deméter, a deusa da colheita, a deusa do pão. Ela é uma da primeira geração. Ela foi comida por Cronos, assim como Héstia, Hera, Hades e Poseidon. Ela é irmã de Zeus. E enquanto Zeus pegou o céu e Poseidon pegou o mar, e Hades foi relegado ao porão, Deméter pegou a terra. Não as rochas e montanhas, mas o solo fértil. Seu trabalho é, sem dúvida, o mais importante de todos para os mortais. Ela é a deusa da agricultura. Ela é o que fica entre a civilização e a fome. Seu rosto é sério. Ela não sorri muito. Ela está inspecionando um feixe de trigo. E você tem a sensação de que ela está contando cada grão. O poder dela não é chamativo. Não há raios, não há carruagens solares. O poder dela é o milagre lento e constante do crescimento. O poder dela é o pão de cada dia. E ao lado dela, rindo e correndo pelo campo de trigo, está sua vida, sua alegria, sua filha, Core, a donzela. Você a conhece por seu nome posterior, Perséfone. A relação entre elas não é como o drama disfuncional de Zeus e Hera. É pura. É a coisa mais pura e boa em todo o Olimpo. Deméter, a mãe terra séria, vive por sua filha, a donzela da primavera, a personificação da vida nova e das flores. E é por isso que o que acontece a seguir é tão horrível. Um dia, Perséfone está em um campo, não no Olimpo, mas na terra, como ela gosta, colhendo flores com suas amigas ninfas. Ela se afasta um pouco, atraída por um narciso particularmente bonito. Enquanto ela o colhe, algo acontece. A terra treme. Não é um terremoto de Poseidon, é diferente. O chão se abre. Uma fenda negra rasga o prado ensolarado. E de dentro, em uma carruagem de ouro negro puxada por cavalos sombrios como a noite, surge ele, Hades, o rei dos mortos. Ele a observava há muito tempo. O solitário gerente do submundo, em seu silencioso escritório de almas, se apaixonou pela única coisa que representava a vida pura. E em um ato de desespero e solidão, ele não a corteja, ele a leva. Ele agarra Perséfone, que grita, e sua carruagem mergulha de volta na terra. A fenda se fecha sobre eles, como se nunca tivesse existido. O único som é o eco do grito dela. Deméter ouve aquele grito. O coração de uma mãe. Ela corre. Ela chama o nome de sua filha. Mas Perséfone desapareceu. O campo está vazio. Começa a busca. Por 9 dias e 9 noites, Deméter vaga pela terra. Ela não come. Ela não bebe. Ela não se banha. Ela se esquece de seu trabalho. Em suas mãos, ela segura 2 tochas acesas, iluminando os cantos mais escuros do mundo. Seu luto é tão vasto que o próprio mundo começa a sentir. As plantas murcham onde ela pisa. No 10º dia, ela encontra Hécate, a deusa da magia e das encruzilhadas, que ouviu o grito, mas não viu o sequestrador. Hécate a leva a Hélios, o sol, o cara que, como Hermes, vê tudo. Deméter, com os olhos vermelhos de chorar e voz rouca, o confronta. Quem? Quem levou minha filha? Hélios, desconfortável, conta a verdade. Foi Hades. Mas Deméter não foi sem permissão. Seu próprio irmão Zeus, ele a deu a Hades em casamento. Ele sancionou tudo. É o momento da traição. Seu irmão, o rei, deu sua filha ao Senhor dos Mortos, sem nem mesmo perguntar. O luto de Deméter se transforma. Ele se cristaliza. Ele se torna algo duro, frio e absolutamente furioso. Ela não grita. Ela não joga raios. Ela faz algo muito, muito pior. Ela deixa o Olimpo. Ela se disfarça de velha, mortal e enlutada e vai para a cidade de Eleusis. Ela se senta em um poço, o poço da donzela, e não se move. Ela está de luto. E enquanto ela está de luto, o mundo morre. Ela é a deusa da colheita. E ela desiste.
O trigo não cresce, os brotos apodrecem no solo, as árvores não dão frutos, as videiras secam. O gado não tem o que comer, o ar fica frio. Os mortais começam a passar fome, eles rezam para Deméter, ela não ouve, eles sacrificam bois em seus altares. Ela não se importa, ela está em greve. O planeta inteiro está sendo mantido como refém pelo amor de uma mãe. Agora Zeus percebe o que fez. Os deuses precisam dos sacrifícios dos mortais. É o seu sustento, sua adoração. Os mortais estão morrendo. O sistema inteiro está quebrando. Esta não é uma ninfa que Hera transformou em vaca. Esta é uma crise existencial. Deméter, a deusa do pão, acaba de provar que ela é mais poderosa do que o rei dos deuses. Zeus entra em pânico. Ele envia todos os deuses, um por um, para falar com ela em Eleusis. Apolo vai com sua lira. Ares vai com suas ameaças. Afrodite vai com suas promessas. Deméter não olha para eles. Ela apenas se senta e observa o mundo morrer. Zeus não tem escolha. Ele manda Hermes, o único que pode fazer isso, para o submundo. Diga a Hades, a festa acabou. Ele tem que devolvê-la. Hades, o gerente meticuloso, não fica feliz, mas ele também não é estúpido. Ele não pode ter uma guerra com o Olimpo. Tudo bem, ele diz. Ele vai até Perséfone, que está definhando em seu palácio sombrio, recusando-se a comer. Boas notícias, querida. Você pode ir para casa. Enquanto ela se prepara para sair, feliz, ele oferece a ela um lanche para a estrada. Apenas uma coisinha. Você deve estar com fome. Ele lhe oferece um romã. E Perséfone, talvez por fome, talvez por engano, ou talvez como alguns sussurram, sabendo muito bem o que estava fazendo, pega o fruto e come. Apenas algumas sementes. 6. Hermes atrás para cima. A reunião é explosiva. No momento em que Deméter abraça sua filha, o mundo explode em vida. As flores desabrocham na neve. O trigo cresce metros em segundos. A primavera retorna ao mundo. A alegria dura um momento. Deméter pergunta: você comeu alguma coisa? E Perséfone, agora rainha do submundo, admite: as sementes. O rosto de Deméter congela. A lei dos destinos é absoluta. Qualquer um que provar a comida dos mortos fica preso lá para sempre. Um silêncio mortal cai sobre o mundo novamente. Mas um acordo é feito, um contrato cósmico. Porque ela comeu 6 sementes, ela deve retornar ao submundo por 6 meses, ou 1/3, ou metade, dependendo da história, a cada ano. E assim, as estações nascem. Na primavera e no verão, Perséfone está com sua mãe. Deméter está feliz e o mundo é fértil e quente. Mas todo outono, na colheita, Perséfone tem que descer. Ela se torna a rainha sombria, ao lado de seu marido. E durante esses meses, Deméter fica de luto. Ela veste suas vestes escuras e o mundo fica frio, estéril e sombrio. O inverno não é uma condição climática, é a dor de uma deusa. Você percebe que o poder de Deméter não é sobre flores bonitas. É sobre o ciclo implacável de vida, morte e renascimento. Ela é o amor feroz da maternidade, um poder que olhou nos olhos de Zeus e o fez piscar. Ela perdeu sua filha, mas ganhou o controle sobre o próprio ritmo do mundo. Você deixa para trás o campo de Deméter, onde o cheiro de trigo vivo e o frio do luto da deusa ainda pairam no ar. Você sente que viu tudo. Você viu o escritório do chefe, o drama conjugal, a gestão anterior canibal, os irmãos dividindo o mundo, os filhos perfeitos e mortais, a guerra inteligente e a guerra bruta, o romance trágico de escritório, o mensageiro sobrecarregado, a festa do caos, o centro calmo da lareira e agora, a mãe que colocou o mundo de joelhos. Você se encontra de volta ao átrio principal, o vasto centro de poder do Olimpo. E você finalmente se pergunta, enquanto olha para o céu giratório lá no alto, onde eu me encaixo em tudo isso? Você não é um deus. Você não é um semideus. Você, um mortal.
aquele ser frágil, de vida curta e confuso que os deuses parecem amar e odiar em igual medida. Você é o público? Você é o animal de estimação? Você é a bola no jogo deles? A resposta, você percebe, é sim para tudo isso. Mas, o mais importante, você é a fonte de energia. Você, o mortal, é a única coisa que realmente importa. Tente se imaginar em sua vida normal, lá embaixo, na terra. Você é um fazendeiro na Ática. Você acorda. Você não olha para o céu e vê previsão de nuvens. Você olha para o céu e vê Zeus. A tempestade que se aproxima não é um sistema de baixa pressão. É o humor dele. E você tem que adivinhar, ele está com raiva de Hera de novo? Ou ele está apenas mirando em um titã que escapou? A chuva que ele envia pode salvar sua colheita ou destruí-la com granizo. Sua vida inteira está à mercê do humor conjugal de um deus. Você quer levar seu barco de pesca? Você não verifica a maré. Você tem que sacrificar seu melhor cordeiro para Poseidon e rezar para que ele não esteja em uma de suas fúrias, testando novos monstros marinhos ou tendo uma disputa territorial com Atena. Você está apaixonado? Isso não é química cerebral. Isso é Afrodite, entediada em uma tarde de terça-feira, que decidiu atirar uma de suas flechas em você para ver o que acontece. Você está doente? Apolo está zangado com sua aldeia. Você venceu uma batalha? Atena te favoreceu. Você ficou louco de raiva e quebrou sua própria carroça? Ares estava passando. Sua vida inteira não é sua. É uma série de intervenções divinas. E por que eles se importam? Porque esses seres todo-poderosos se incomodariam em microgerenciar sua vida amorosa ou sua pescaria. Ego. Eles precisam de você mais do que você precisa deles. Eles são deuses, sim, mas eles são deuses que precisam de um público. Eles são a primeira geração de celebridades cósmicas e precisam de classificações. Você se lembra da história de Prometeu, o fato histórico que todos conhecem. Ele roubou o fogo. Mas a história mais importante é o que ele fez com o sacrifício. Ele enganou Zeus, fazendo-o escolher a pilha de ossos e gordura brilhante, enquanto a humanidade ficava com a carne. Zeus ficou furioso, mas pense no que isso significa. Os deuses não comem sua comida. Eles não precisam de seus bois. Eles precisam do reconhecimento. A fumaça, o túmus subindo ao altar, isso é um like. Isso é uma inscrição. Cada oração, cada templo, cada sacrifício é um mortal olhando para cima e dizendo: eu vejo você, você é real, você importa. Sem você, o que eles são? Eles são apenas um bando de seres imortais e disfuncionais, presos uns com os outros, em um palácio de mármore para sempre, sem ninguém para assistir ao drama. Você é o show deles, e quando eles precisam de uma interação mais direta, eles criam os heróis. Os heróis, Heracles, Teseu, Perseu, são os projetos especiais. Eles são a equipe de campo. Eles são os filhos de casos de escritório, principalmente de Zeus, que agem como a ponte entre o divino e o mundano. Eles são os únicos que podem limpar as bagunças, os monstros que sobraram das guerras antigas, as gorgonas criadas pelo ciúme, os minotauros nascidos da vergonha. E a sua maior forma de entretenimento, a Guerra de Troia. 10 anos de carnificina. Você acha que foi sobre Helena? Isso foi o pretexto. Foi sobre Afrodite, Hera e Atena terem uma briga sobre quem era a mais bonita. Foi sobre os deuses escolherem lados, como se fosse um jogo de futebol de fantasia. Eles sentaram nas nuvens, fazendo apostas, enquanto Ares pulava no campo de batalha por diversão e Atena sussurrava estratégias para seus favoritos. Você era apenas o soldado na lama, morrendo porque um deus estava entediado. Você está preso nesse sistema. Você não pode vencer. Você não pode nem saber as regras. Você vai ao oráculo de Apolo em Delfos, e o que você ganha? Um enigma. Um grande império cairá. Você vai à guerra e destrói seu próprio império. Você não pode escapar da roda.
Você olha ao redor do Olimpo, o ouro, o poder, o barulho, parece tão permanente. Mas você se lembra da história corporativa. Urano foi derrubado, Cronos foi derrubado. O que acontece quando Zeus é derrubado? Ou, e se for algo mais quieto? E se o substituto for você? E se um dia um mortal como você olhar para o raio e, em vez de ver Zeus, ver eletricidade atmosférica? E se, em vez de orar a Apolo para curar a praga, você inventar a penicilina? E se, em vez de temer Poseidon, você estudar a oceanografia e construir um navio mais forte? O que acontece com um deus quando você para de culpá-lo? O que acontece com a deusa do amor quando você a chama de dopamina? Você sente uma mudança sutil no ar, o ar do Olimpo. O brilho dourado de Apolo parece um pouco menos brilhante, quase como latão. Os trovões de Zeus soam um pouco mais distantes, menos como poder e mais como apenas barulho. O perfume de Afrodite de repente cheira um pouco sintético. A festa está acabando. As luzes estão se acendendo e você está percebendo o quão bagunçada a sala está. Os deuses gregos não morreram em uma grande batalha final. Eles não foram mortos por um novo deus mais forte. Eles morreram de irrelevância. Eles morreram quando você, o público, parou de assistir. Eles foram rebaixados de governantes do universo para mitos. Eles se tornaram exatamente o que são para você esta noite. Uma história fascinante, caótica, brilhante, boba e aterrorizante. Eles se tornaram a melhor história para dormir de todas. Mas agora, essa história termina. O fim da festa deles é o começo do seu descanso. A grande sala do trono do Olimpo, com seu mármore vibrante e seu céu tempestuoso, começa a se dissolver. A energia estrondosa de Zeus não é mais sua preocupação. A raiva fria de Hera não pode te alcançar. O caos selvagem de Dionísio é apenas um eco distante, uma música em outra sala que está sendo desligada. Tudo isso era apenas uma história, um sonho que você estava visitando, e agora esse sonho está terminando. Você não está em um palácio no céu, cercado por deuses ciumentos e temperamentais. Você está aqui, você está seguro, você está exatamente onde deveria estar. Sinta o peso do seu corpo, mas não é um fardo, é um peso reconfortante. É a gravidade, não um Deus, te segurando gentilmente, ancorando você no agora. Sinta seu travesseiro. É mais macio e mais real do que qualquer nuvem divina. Sinta o cobertor sobre você. É mais quente e infinitamente mais seguro do que o fogo instável de Hefesto ou o brilho de Apolo. O ar que você respira é apenas ar. Não está cheio de ozônio ou perfume de rosas ou o cheiro de vinho derramado. É calmo, é limpo, é seu. O último eco do Olimpo se foi. O drama terminou. O salão está vazio. A última coisa que você vê é aquela pequena sala, o escritório de Héstia, a lareira no centro. A chama não é mais uma fogueira. É apenas uma cama de brasas brilhantes, suaves, pulsando gentilmente no escuro. Ela também está indo dormir. Não há nada que você precise fazer. Não há oráculos para decifrar, nem batalhas para lutar, nem deuses para apaziguar. Seu único trabalho, agora, é deixar ir, é flutuar, é descansar. O Olimpo se foi, o mundo se foi. Resta apenas a noite calma, o silêncio e a promessa gentil do sono.